Olá, bem-vindos de volta a este canal. Se você não me conhece, meu nome é Grace, eu sou psicanalista, estou fazendo um internato médico em Santo Tomé e estou aí quase nos 45 do segundo tempo. Então, eu sumi nos últimos meses, eu acho que o último vídeo que eu postei sobre o internato fazem 6 meses e eu estava lá começando o meu processo, estava toda empolgada, sem saber o que esperava. Então, assim, muitas coisas eu estava vivendo ali. Obviamente, pela primeira vez, não sabia o que me aguardava. Então agora eu já estou um pouco mais adaptada ao processo e posso trazer um pouquinho para vocês dessa história, do que, bem no fim, aconteceu aí nos últimos meses. Se você ainda não iniciou esse processo de estudar medicina na Argentina, saiba que você pode entrar em contato conosco e quem sabe você, aí, muito em breve, começará essa jornada como eu fiz um dia. Então eu deixo sempre na descrição aí um WhatsApp para que você entre em contato e tire todas as suas dúvidas. Quando lá eu comecei o meu internato lá em julho, que foi ali, eu fiz o laboratório, depois de uns dias comecei APS em Santo Tomé, numa chamada Salita, que é como um postinho de saúde. Eu tinha ali alguma ideia, eu gostaria de realmente trazer para vocês esse dia a dia, era meu sonho ter feito isso, mas, como todos sabem, eu sou psicanalista, eu atendo os meus pacientes por videochamada, e eu tentei e tento ainda, e consegui, graças a Deus, conciliar internato com trabalho. Então, como vocês imaginam, não é nada fácil fazer isso. Por exemplo, hoje estou gravando este vídeo, aí no meio dos atendimentos, porque é o único momento que me sobra, para poder trazer um pouquinho para vocês de tantas mensagens aí que eu acabo recebendo, que querem saber um pouco sobre o que está acontecendo. Então, eu estou já fazendo esse vídeo, porque no sábado eu tenho já uma guarda, em que eu fico das 8 da manhã às 8 da noite no hospital. Então é tudo muito corrido nesse sentido. Porque além de ir lá cumprir as horas do internato, eu tenho os meus pacientes para atender na parte da tarde, eu tenho que estudar sempre um assunto ou outro, tenho que preparar às vezes alguma aula que nos mandam dar ali, que você fica encarregado e você tem que preparar tudo. Então sempre tem coisas para serem feitas. E isso não é fácil conciliar com casa, com família e com tudo que a gente precisa supostamente dar conta. Por isso que eu não consegui, de fato, trazer aí quase como semanalmente, como era a minha ideia, daquilo que estava acontecendo no internato. Então essa é a minha explicação. Quero tentar agora trazer vídeos mais seguidos, estou tentando me organizar para isso, mas não consigo prometer aí 100%. Vamos ver se vai dar. Então lá em julho, agosto, não lembro mais, eu comecei sim a APS, que é a Atenção Primária da Saúde, e foi uma rotação incrível. Conheci pessoas maravilhosas que faziam ali a rotação junto comigo, que se tornaram grandes amigos, e essas pessoas também me ajudaram muito nesse processo. Quero trazer um pouco sobre isso, de você não ver aquelas pessoas que estão ali do seu lado, rotando com você, ou estudando com você, como competidores, como pessoas que estão ali para tirar alguma coisa de você. Então, a nossa parceria foi muito grande e eu aprendi muito com eles, como sigo aprendendo até os dias de hoje. Isso fez com que a minha experiência dentro do internato fosse maravilhosa. Então foi um ótimo ambiente para aprender. Fiz muitas guardas, para quem não sabe, guarda aí é plantão, de emergência, uma coisa que eu nunca tinha feito. Aliás, eu tinha feito lá nos anos iniciais da faculdade, mas aí lá nos primeiros anos a gente ainda está muito cru em muita coisa. Eu acredito que foi encarei as guardas agora de uma forma mais profissional, realmente, sabendo por que eu estava fazendo cada coisa. Então foi uma experiência muito boa, atender também ali no postinho, foi uma coisa que eu descobri, nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de APS, ali da medicina familiar, dessa parte mais integrada da coisa, eu acabei gostando muito. Alguns não gostam dessa rotação. Muitos não têm uma experiência assim positiva, mas para mim foi muito, muito bom, até ainda entre todas as que eu fiz, não digo que foi a melhor, mas foi uma das melhores que eu fiz. Extremamente válido e sinto que aprendi muita coisa. Embora essa Salita onde eu estava não tinha assim tanta demanda, eu acredito que na guarda, mais que nada, eu consegui aprender muito e colocar muita coisa em prática, foi muito bom. Inclusive, muitas pessoas acabam ali invertendo a ordem, às vezes, das rotações e deixando sempre a PS por último. O que eu acho que deixar ali, começar com a PS, é uma das melhores coisas que você pode fazer. Porque quando você vai rotar, por exemplo, como eu estou fazendo agora, em pediatria, quando você vai rotar em clínica, que eu já rotei, existem muitas coisas que você já viu antes. E eu sinto que você ter essa base pode te ajudar bastante. Por exemplo, agora estou rotando em pediatria, e como vocês sabem, tem muitos cálculos para serem feitos de dose e coisas assim. Eu não sofri tanto com isso, porque eu já tinha praticado isso, porque lá no postinho onde eu ficava, tinha uma pediatra. E ela já tinha ensinado muitas coisas. Então tem muita coisa que eu já tenho de lá.
Então isso me ajudou bastante. Passando essa experiência de APS, esse início que eu cheguei ao internato ali muito empolgada, com toda, porque a gente imagina muita coisa como vai ser, né? Fazer o internato, afinal a gente passa anos, né, da nossa formação esperando o dito internato. E ali ele chegou, foi muito bom. E eu tinha muito medo da próxima rotação. Qual seria a próxima? Que seria clínica médica. Clínica médica foi uma rotação, assim como a matéria de clínica médica. A clínica médica, eu criei um monstro na minha cabeça, quando eu estava ali para fazer as finais. E eu digo que eu criei um monstro porque não eram experiências que eu tinha tido, coisas minhas, mas muito do que eu ouvia as pessoas falando. Então eu tinha muito medo, eu criei assim um bloqueio total com clínica médica, que eu tinha muito medo de fazer a prova. Mas eu não tinha reprovado, não tinha tido nenhum problema com clínica médica. Tudo coisa aqui da minha cabeça. E quando foi se aproximando ali, a rotação em si de clínica médica, que eu também fiz em Santo Tomé, comecei a ficar muito preocupada, porque eu também comecei a ouvir muitas coisas. E muitas coisas eram verdade. É realmente uma rotação muito exigente. E eu entrei ali, nunca tinha ouvido falar o que era fazer um passe de sala, como se fazia um passe de sala, não tinha ideia disso, só ouvia as pessoas falando. E foi ali que eu conheci o dito cujo, que é você chega antes, a primeira coisa que você faz, cada rotante ali tem um paciente responsável por esse paciente, e precisa apresentar aos médicos ali numa mesa redonda, ou às vezes até no corredor, ou na frente do leito do paciente, precisa apresentar o caso, às vezes trazer algumas questões sobre o que você pensa em fazer com esse caso, plantear ali algumas soluções, enfim, eles podem te perguntar coisas do tema, por exemplo, para saber se você está por dentro, se você repassou, se você lembra, e isso acontecia, e era o meu momento de maior tensão. Eu criei, assim, muito medo do passe de sala, acabava dando tudo certo, mas cada manhã eu tinha essa tensão de preparar isso, de me dar bem nisso. Às vezes eu me saía bem, às vezes não. E se eu me saía bem, não existe esse negócio de que alguém vai dizer, muito bem, você fez um bom trabalho. Não existe essa validação. Você, beleza, fez bem, não fez mais que sua obrigação, mas fez mal, sim. Existem muitas vezes que vão ali te puxar a orelha e vão fazer com que você se sinta mal, é um ambiente um pouco hostil, essa rotação, mas é uma rotação que você aprende. Só que durante o tempo que eu estava fazendo a rotação de clínica médica, eu não tinha a sensação que eu estava aprendendo. Porque como eu vivia muito tensa, muito ansiosa, parecia que tudo aquilo ali era inútil, muitas vezes para mim. Parecia que eu só queria que aquilo acabasse. Então eu ficava já na contagem regressiva que terminasse, porque eu sentia que eu passava por muita tensão. Mas aí, depois, quando eu terminei, foi exatamente quando eu terminei, que eu percebi tudo que eu tinha aprendido. Então, assim, foi uma rotação muito dura pra mim. Particularmente, tem pessoas que às vezes vão trazer pra vocês outra experiência, e é tudo individual. Foi muito dura pra mim, mas não tanto por conta dos doutores que estavam ali, que até a gente já conhece um pouco o jeito deles, mas o ambiente em si é um ambiente que provoca muito as nossas emoções. Então, nesse sentido. Voltaria a fazer em Santo Tomé? Hoje eu tenho a consciência que sim. Mas se você me perguntasse isso um pouco antes, eu diria que jamais. Porque hoje, estando na rotação que eu estou agora, eu percebo os ganhos que eu tive com isso. De me adaptar e tudo que eu aprendi, enfim. Isso muito veio a somar. Foi um grande desafio para mim essa rotação. E se eu trouxesse um vídeo na época que eu estava rotando, eu ia aparecer todos os dias, muito mal, dizendo que eu estava odiando cada minuto dessa rotação. Então, não fazia sentido, porque eu traria considerações partindo das minhas emoções. E aí, hoje, que já não estou mais dentro desse cenário, posso pensar com clareza e fazer considerações realmente fiéis e não só baseados naquilo que eu estava sentindo. Porque muito daquilo que eu sentia partia da minha própria impotência, de eu não ser boa naquilo que eu estava fazendo. Afinal de contas, estou me preparando, estou me formando. Afinal, se eu já fosse boa, se eu já estivesse pronta, já estaria com uma matrícula na mão, já estaria trabalhando, já estaria numa faculdade. Então, estamos terminando a nossa formação. E ver essa nossa vulnerabilidade provoca o nosso ego e faz com que a gente se sinta mal dentro daquilo. Ninguém gosta de olhar para si mesmo e ver que falta alguma coisa. Então, essa era uma rotação que fazia com que eu sentisse que eu precisava fazer mais, que eu precisava estudar mais, que eu precisava mais. E isso era ruim. Mas hoje eu vejo que fez parte do meu crescimento. Eu cresci muito dentro dessa rotação. Eu entrei de uma forma e saí de outra. Assim como eu aprendi também a me defender. Que em alguns momentos eu precisei me posicionar, coisa que às vezes eu me calava antes. E ali eu comecei a adotar também
porque isso também faz parte da nossa formação, aprendi a falar o que precisava ser dito. E isso é muito importante. É uma rotação que cabe muito fazer um vídeo só sobre ela, porque eu vivi ali muitas coisas que foram muito importantes e que são muito importantes e que foram construindo ali a médica que eu sou agora. Então, quem sabe futuramente eu traga um pouco sobre essa experiência para vocês. A minha terceira rotação foi de tocoginecologia, também fiz em Santo Tomé. Não é uma área que eu tenha interesse em atuar. Por isso, fazer em Santo Tomé, ok. Por que eu digo isso? Porque foi um pouco frustrante, porque eu sentia que eu não, como alguém já me disse, eu sentia que eu não era médica ali. Porque não nos deixavam fazer muitas coisas. É também um serviço em que eu particularmente não gosto de quirófano. Não gosto de entrar e acompanhar a cirurgia. Não é a minha praia, como vocês podem imaginar. Então, é uma rotação que eu não consegui tirar muito proveito dela e também não nos dava a oportunidade de tirar proveito. Nós tínhamos muitas guardas, assim, de começar 2 da tarde e até 10 da noite. Então, isso quer dizer que a gente ia para a rotação de manhã, das 7 e pouco, 7h30, até meio-dia, e 2 da tarde a gente já tinha que estar para a guarda, das 2 às 10 da noite. E às vezes nós tínhamos, sei lá, 2 guardas na semana. Não sei, cheguei acho que fazer até mais. Muito tempo de guarda que pra mim parecia inútil. Porque muitas dessas guardas não aconteciam absolutamente nada e eu ficava lá estudando. Então eu tive, sim, um contato com o serviço, estudei, me preparei, vi muitos casos ali, mas eu não sinto que foi uma rotação que me trouxe desafio. E aí eu volto naquilo. Olha como é esse paradoxo, somos, né, esses seres ambivalentes. Porque eu estava sofrendo na rotação anterior, que eu tinha muita coisa para fazer, que era muito difícil, que eu tinha muito desafio, que eu estava me sentindo incapaz, enfim. E aí, um pouquinho depois já estava em outra, que pelo contrário, não me colocava pressão, eu não me sentia desafiada, era uma coisa que eu estava muito livre. Se eu quisesse ficar tomando mate ali, ok, ficar estudando, não me cobrava. E eu gostei mais da rotação de clínica do que da de tocoginecologia, justamente por isso. Então, essas questões que foram me mostrando que, às vezes, esse negócio que te aperta, que te espreme, que causa um pouco de dor, realmente é o que você vai mais guardar. É o que faz você se desenvolver, você se mexer. Então, foi o que ficou muito marcado pra mim. Estava com muito medo, ali depois que eu terminei a rotação, foi no dia 20 de dezembro, saí de férias, e durante as férias, volta e meia, eu pensava, ai meu Deus do céu, em fevereiro vou começar a rotação de pediatria. Tinha muito medo, porque assim, eu não levo muito jeito para trabalhar com crianças, na minha opinião. Eu não sinto que eu tenho todo esse traquejo, todo esse manejo que muitas pessoas têm com crianças. Então, para mim, já tinha essa questão. Porém, para minha surpresa, tem sido uma rotação incrível, tenho gostado muito, tenho aprendido demais. É uma rotação que também temos passe de sala diário, todos os dias. E era uma coisa que eu tinha muito medo de voltar a fazer passe de sala, porque eu era um pouco traumatizada com isso. Esse é um serviço em que ele vai também te pressionar bastante, que vai fazer com que as indicações, por exemplo, quando chega um paciente, é você que vai colocar as indicações. Você meio que vai dizer o que vai ser feito com esse paciente. Então, você é colocada, beleza, é como um cutucão. Você é médica. E aí, querida, o que nós vamos fazer com isso aqui? E isso faz com que você se desenvolva. Porque isso te aperta, isso realmente faz com que você esteja o tempo todo estudando, o tempo todo correndo atrás de informação, porque a qualquer momento uma coisa pode cair na sua mão e eu sinto que diariamente estou aprendendo. É uma rotação que para algumas pessoas foi muito difícil, também feita em Santo Tomé, então muitas pessoas acabam tendo uma experiência negativa nesse sentido, em questão de tensão, em questão de pressão, e eu sinto, não sei se é porque já passei por clínica em Santo Tomé, que para mim está sendo tranquilo. Eu sinto que é uma coisa que também eu já tenho muita experiência de algumas coisas, de como lidar com algumas situações, e o que fazer, e como se comportar, e tudo isso. E essa bagagem que veio lá de trás, está sendo essencial nesse momento. Então, não estou sentindo que estou sofrendo dentro desse serviço. Está sendo, até então, muito tranquilo. Espero que se mantenha assim. É uma rotação que eu não imaginava, eu achava que eu ia sofrer muito, que ia ser muito ruim. Tem essa cobrança, tem essas perguntas na hora do passe, perguntas sobre tema, sobre paciente, te desafia o tempo todo, mas isso eu tenho visto de forma muito positiva. Eu tenho sentido que até quando eles pontuam uma coisa, ou até quando eles vão te chamar a atenção de uma coisa, ou eles vão ali cobrar alguma coisa de você, não é fazendo com que você se sinta mal com isso.
é sempre de uma forma muito cuidadosa. Então essa tem sido a minha impressão até aqui. Importante gravar isso aqui para vocês, porque depois quero destrinchar um pouco, né, sobre algumas rotações, enfim, quero falar sobre algumas coisas pontuais, mas trazer agora nesse começo esse vídeo para dizer assim, sobrevivi, tenho sobrevivido. Mesmo nas situações mais difíceis que eu vivi durante as rotações, em questão de cansaço, de estresse, enfim, pressão, eu sobrevivi. Eu aprendi que não existe nenhuma coisa que possam te falar ou possam fazer ali pra você dentro de uma rotação, dentro da faculdade, que vai te matar. Isso não vai acabar com você. Você muitas vezes vai ouvir, aquilo vai doer, mas vai passar. E eu aprendi a encarar isso de uma forma muito positiva. Se você ficar remoendo as coisas que vão te dizer e que vão acontecer ali, você simplesmente vai se machucar, você vai se encolher, você vai se esconder, você não vai se desenvolver. Porque você não vai querer estar exposto mais uma vez para aquilo ali. Você não vai querer colocar a sua cara. E eu senti que quanto menos importância eu comecei a dar para essas coisas, mais eu me desenvolvi. Mas eu comecei a crescer. E eu fiquei muito feliz com isso. Há muitos vídeos atrás, talvez em algum vídeo aí, eu falei pra vocês que eu sentia muita falta de ser uma pessoa corajosa. Eu sentia muito medo das coisas. Que chegou um momento, eu perdi a coragem de enfrentar as coisas e eu comecei a me esconder. E o internato rotatório me devolveu isso. Algo que eu precisava. Então, esse caminho aqui tem sido muito importante pra mim. Tem sido importante porque eu tenho conseguido me encontrar comigo mesma e dizer assim, tá aqui dentro, eu ainda sou essa pessoa. Quando no primeiro dia de rotação agora, de pediatria, a doutora no domingo à noite mandou. Então acredito que vocês, nessa altura aí do campeonato, vocês já sabem fazer um passe de sala. Então amanhã, passe 7h30. Não, passe 8h30. Ingresso 7h30 e o primeiro passe é 8h30. Isso no primeiro dia de rotação. Quando nós chegamos lá, haviam só 2 pacientes para preparar passe nesse dia. E nós éramos em 7. Eu agarrei um. Eu meti a cara. Coisa que há um tempo atrás, eu deixaria outra pessoa tomar a frente. Eu não encararia isso pra mim. Não puxaria a responsabilidade pra mim. E é uma coisa que o internato me devolveu. Ele me devolveu essa proatividade. Coisa que eu não tinha. Eu deixava sempre, vamos deixar que alguém vá. Vamos deixar que alguém faça. Não. Eu vou. A perninha foi tremendo. Fui com medo. Mas fui e fiz. Então, olha a importância de viver esse processo. Como você está exposto o tempo todo, você está sendo provado o tempo todo, muitas coisas você percebe que não são tão importantes como você achava que eram. Uma delas é o seu ego. O seu ego vai ser ferido nesse processo. Você vai entender que você não é bom ainda, que você não está pronto e que você precisa melhorar. E chega um momento que você começa a aceitar isso numa boa. Entende que quanto antes você reconhecer as suas falhas e a sua vulnerabilidade, melhor para os pacientes que você vai atender no futuro. Menos passível você estará de erros. E isso é importante, porque às vezes a gente é confiante demais nas coisas e ainda não é o momento. Agora não é o momento. Agora é o momento, sim, de se entregar e aprender, porque é para isso que nós estamos lá. Então, perceba que você só se esconde porque você quer proteger esse ego, que acha que você já é bom, mas você não é. Então, aceite isso, tranquilo, sem se cobrar, sem se criticar, porque você está no processo, você não está parado. Você não está vendo essa vulnerabilidade dizendo, eu sou ruim e vou ficar aqui sendo ruim para sempre. Não, você está correndo atrás. Isso é o que eu falo para os meus pacientes. Toda vez que eu estou atendendo eles e a gente traz essas questões, isso é libertador. É como você, posso ser livre, posso ser eu. Não preciso criar um roteiro, um personagem aqui que já é bom o suficiente. Então, tenho sentido que, para mim, encarar as coisas dessa maneira tem sido a melhor coisa do mundo. Porque, além disso, estou aprendendo, estou me desenvolvendo e estou crescendo. E se você ainda não segue este canal, aproveita, siga. É seguir que diz aqui ou inscreva-se? Eu não lembro mais, já faz muito tempo que eu não gravo. Então, assim, sei lá, tem algum botão aí. Aperta. Curte esse vídeo e manda para alguém que está pensando em estudar medicina, que não sabe como é internato, que quer saber um pouco sobre. Aí tem bastante vídeo no canal sobre esse assunto e ainda terá muito mais. Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.